agora eu gostaria de falar um pouco sobre um dos componentes do sistema de segurança alimentar e nutricional, que são os conselhos de segurança alimentar e nutricional. Eu estou falando depois de vocês terem visto o vídeo do professor Dagoberto, que coloca a importância da participação dos povos e comunidades tradicionais nos conselhos de política pública, né? Nos fóruns de discussão, nos espaços onde se discutem os direitos, na participação política das comunidades, né? E ele dá, inclusive, um destaque muito importante para os povos quilombolas, né? Porque essa questão do direito é muito importante relativamente também à questão do direito à terra, do direito à preservação da cultura, de toda essa questão que envolve, né? E que para a gente aqui do Brasil é muito importante, porque são pessoas que realmente estão guardando coisas muito preciosas, né, a nossa cultura. E eu queria falar para vocês sobre esse caderninho aqui, que é um caderno que vai ficar disponível como material dessa aula e que foi construído a partir de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a participação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná e do Estado de São Paulo. E esse caderno, né, o caderno do conselheiro, ele busca mostrar para a gente dois aspectos do papel do conselheiro. Na primeira metade, ele vai discutir um pouco sobre essa questão que o professor Dagoberto já trouxe para a gente de uma forma mais abrangente, quando ele fala da participação social, e ele não está se referindo apenas à participação ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele está se referindo à participação cidadã, né? E eu aqui vou procurar me ater a essa participação específica, participação no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E esse caderno, ele começa falando exatamente isso, né? O que é a participação num Conselho de Política Pública. O Conselho de Política Pública, que é um direito garantido pela nossa Constituição. As nossas políticas públicas, a partir de 88, passam a ser construídas a partir da participação social e estabelece nos conselhos de política pública a representatividade, né? E é isso que a gente tem que tomar em conta e tem que, ao ser um conselheiro ou a ser representado por um conselheiro, ter bastante consciência disso, né? Então, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, como eu já disse antes, é um conselho que tem 2/3 de participação da sociedade civil e 1/3 do poder público. O poder público normalmente das principais secretarias que estão na CAISAN, às vezes tem mais secretarias na CAISAN, na Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, do que no Conselho, né? Até para guardar essa representatividade. E diferente de alguns conselhos, como o de saúde, o de alimentação escolar, onde a representação está garantida na própria criação do conselho, no âmbito já nacional, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, os componentes, eles são definidos no âmbito do município, ou no âmbito do estado, ou no âmbito nacional, dependendo do conselho. Então, é importante que os conselhos de segurança alimentar e nutricional municipais tenham representantes de povos e comunidades tradicionais, tenham representantes de movimento negro, né? Por que o Conselho deixa livre essa representação? Para guardar mais, para permitir que cada povo, que cada município, que cada território se faça de fato representar. Mas a gente precisa cuidar que isso aconteça, né?
Bom, então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que politicamente nós temos que nos fazer representar nesses conselhos, nós temos que garantir a nossa representatividade no conselho. Depois, nós temos que eleger os nossos representantes. Uma pessoa que representa um coletivo, uma pessoa que tem que ser interlocutora com a comunidade. Eu estou falando isso, mas também estou me lembrando que os exemplos mais interessantes e mais exemplares, de fato, eu tenho visto dos coletivos, dos representantes de coletivos de povos e comunidades tradicionais indígenas, quilombolas. A gente sempre vê que esses representantes, quando fazem parte dos conselhos, eles nos dão exemplos muito claros de como é representar um coletivo, de voltar para a comunidade, de consultar qual é o desejo da comunidade, qual é a necessidade da comunidade, se a comunidade concorda ou não concorda com essa ou com aquela decisão. Mas, assim, retomando, né, os conselhos, eles são conselhos de política pública, eles são conselhos onde eles trazem a representação de um segmento da sociedade. No caso aqui, nós estamos falando de povos e comunidades tradicionais, nós estamos falando de movimentos negros. E qual é a responsabilidade, o que se faz num Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional? O principal papel do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é contribuir com o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Contribuir com a elaboração do plano e com o monitoramento do plano. E quais são os momentos, né, de contribuição? O primeiro momento de contribuição é na elaboração e no planejamento das conferências de segurança alimentar e nutricional, que se garanta que elas sejam participativas, que se garanta que aquilo que foi discutido de fato tenha sido registrado, tenha sido sistematizado e se transforme em programas, em ações de política pública dentro do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Depois disso, é acompanhar a elaboração do plano, acompanhar a pactuação dessas ações nas secretarias para que de fato isso aconteça, né? Então o plano é elaborado pela CAISAM, mas o Conselho tem que acompanhar esse processo, tem que validar esse processo. E de posse de um plano, o Conselho tem que acompanhar e ver se essas ações de fato estão se transformando em política pública, né? A gente sabe que a cada 4 anos nós temos os planos plurianuais, onde se define do que cada instância de governo vai aportar recurso. O Conselho tem que acompanhar esse processo. Nós também sabemos que todo ano existem leis orçamentárias que definem com mais detalhes os investimentos de cada instância de governo. O Conselho tem que acompanhar isso, né? Tem que acompanhar a execução, tem que acompanhar o planejamento orçamentário do Estado. Bom, mas o Conselho pode também e deve fazer reconhecida a questão da segurança alimentar e nutricional, fazer reconhecido o papel e a importância do sistema de segurança alimentar e nutricional, pode chamar a atenção da população das questões relativas à segurança alimentar e nutricional, né? A gente sabe que entre as diretrizes do plano de segurança alimentar e nutricional, da nossa política de segurança alimentar e nutricional, nós temos questões extremamente importantes de garantia do acesso ao alimento, de produção de alimento, que alimentos sejam saudáveis, que essa produção seja sustentável, que essa produção seja de fato inclusiva, que respeite um mercado mais solidário, um mercado mais adequado, que a gente combata a obesidade, que a gente combata a desnutrição infantil, que a gente garanta o acesso a todas as pessoas à água, que a gente proteja a água,
que a gente trabalhe de fato essa articulação política em relação à segurança alimentar e nutricional, que a gente estabeleça relações internacionais, inclusive. Todas essas ações, que são ações de segurança alimentar e nutricional, podem fazer parte de um plano de ação do próprio Conselho, de incentivo, de acompanhamento, de planejamento de encontros, de palestras, de oficinas, de formação. Mas é sempre importante a gente entender que quem executa a política é o executivo e o Conselho acompanha e cobra que essas políticas sejam de fato executadas, né? Isso a gente vai encontrar então até o papel do conselheiro na primeira parte do caderno. Aí depois a gente apresenta uma segunda parte do caderno. Nessa segunda parte do caderno nós temos as ferramentas para a atuação do conselheiro. Nós precisamos ser competentes naquilo que nós fazemos. E algumas ferramentas de planejamento, de monitoramento das tarefas nos ajudam a cumprir os nossos propósitos. Então aqui, o que a gente tem? Um primeiro momento, a gente está discutindo as reuniões plenárias. A pauta, é sempre importante que as pessoas cheguem na reunião sabendo o que vai ser discutido, tendo lido os documentos que possam ser disponibilizados, que esses documentos de fato sejam disponibilizados. A gente sabe muito bem que alguns conselhos não têm um apoio do poder público, por exemplo, de uma secretaria para ajudar nesse trabalho. A gente sabe que o papel do conselheiro é um papel voluntário, né? Mas é muito importante que a gente, em cada realidade, descubra estratégias para fazer uma reunião bem planejada, né? Então, o primeiro ponto é a pauta da reunião, né? A condução da reunião também. É sempre muito importante que o presidente do conselho, que assume o papel de condutor dessa reunião, seja uma pessoa que saiba ouvir, que saiba prestar atenção, que saiba perceber o que está acontecendo, que garanta a participação de todas as pessoas, que consiga cuidar para que essa reunião não seja monopolizada. A gente que já vem trabalhando há bastante tempo com isso, às vezes conversa com pessoas que deixaram de frequentar reuniões de conselho porque não se sentem participantes daquele conselho, não sentem que elas podem contribuir com o conselho, porque existe talvez uma monopolização da pauta, né? E é muito importante ouvir todas as pessoas e dar a palavra a todos. Aqui tem algumas dicas, né? Depois, a ata. A ata não precisa ser um documento extenso, mas precisa conter coisas muito importantes. Quem é que estava presente, qual era a pauta, como é que a discussão se processou e o que é que ficou decidido. A ata tem sempre que ser retomada, a gente está sempre ouvindo as pessoas dizerem, muito se discute, mas as coisas não saem do papel, porque a gente vai deixando para trás as coisas, né? Então ter uma forma de checar o que nós combinamos, se foi feito ou não foi feito, por que é que não foi feito, e fazer com que uma ata converse com a outra para mostrar que o processo de trabalho do conselho é um processo contínuo, né? Depois, aquilo que eu falava agora há pouco sobre um plano de ação do conselho. Que momento é esse que a gente está vivendo agora? É um momento de elaboração do plano, é um momento de monitoração do plano, é um momento de aderir ao sistema de segurança alimentar e nutricional. Os municípios precisam aderir ao sistema de segurança alimentar e nutricional. Essa adesão é voluntária. O que o município não pode, né, é deixar de cumprir a obrigação de garantia do direito humano à alimentação. Mas a adesão é voluntária. Então, o Conselho também tem esse papel de estimular o município, de cobrar a adesão, né? Essa contextualização, né? Entender qual é o momento político que a gente está vivendo do Conselho, da política, e estabelecer um plano de ação.
onde é que a gente está e onde é que a gente quer chegar e como é que a gente vai fazer isso, né? Depois, o Conselho pode trabalhar com grupos de trabalho. Um grupo de trabalho para discutir temas relativos, por exemplo, à alimentação escolar, um grupo de trabalho relativo a discutir questões de comunicação, um grupo de trabalho para monitorar o plano. Aí o Conselho vai definir, né, esses grupos de trabalho, que podem ser permanentes ou podem ser temporários, se ele acha que precisa dos grupos de trabalho. Um pouco sobre que tipo de evento os conselhos podem realizar, oficinas, né? Oficinas para entender a política nacional, oficinas para entender a questão que está muito forte hoje da obesidade, dos alimentos que estamos consumindo e que hoje apresentam muitos problemas, né? Às vezes o problema não é de acesso, de como conseguir o alimento, de recursos para conseguir o alimento, mas é de você de fato ter disponibilidade de um alimento adequado, sem agrotóxico, que você saiba a origem dele, né? Isso tudo pode ser discutido numa oficina, num fórum, né? Num fórum para se colocar em pauta as questões políticas, se tomar um posicionamento, né? Nos seminários, que também é um lugar de troca de experiência, congressos, o Conselho pode pensar nisso. As conferências de segurança alimentar e nutricional, a conferência como um componente do sistema de segurança alimentar e nutricional e que precisa ser muito bem cuidado, né? É responsabilidade do Conselho, a cada 4 anos, pensar na Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional do município, do estado, a Conferência Nacional, e de fato fazer que essas conferências sejam participativas, representativas e que isso se transforme em política pública, né? O Conselho também pode desempenhar alguns atos, né, que são documentos onde ele se posiciona em relação, e isso pode acontecer por meio de ofícios, nós citamos algumas coisas aqui, moção, parecer, declaração pública, relatório de visita de controle social. O Conselho também tem um papel muito importante de averiguação, de denúncia e de encaminhamentos a partir dessa averiguação. Digamos que o Conselho recebe uma denúncia de uso indevido de agrotóxico. O Conselho faz essa averiguação e depois o Conselho pode fazer um relatório e encaminhar aos órgãos competentes pedindo explicação, pedindo providências, fazendo uma recomendação. Veja que o Conselho ele aparece como um órgão assessor do gestor público. É um órgão que ajuda, que assessora a execução da política. É um órgão que está como interlocutor da sociedade com o gestor público. E é papel fundamental da sociedade civil nos conselhos de política pública, no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, garantir a execução das políticas e a elaboração das políticas conforme as necessidades da população. Eu espero que vocês consultem o caderno, que vocês utilizem isso que está aqui e, inclusive, a gente sabe que entre os alunos do curso pode ter alguém que também tenha sugestão para a gente melhorar esse caderno e esse caderno é um processo coletivo de construção e ele pode também ser melhorado e ajudar nessa troca para que a gente garanta de fato que o nosso sistema de segurança alimentar e nutricional seja uma estratégia de garantia do direito humano à alimentação a toda a população brasileira. Muito obrigada.